Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver nessa edição o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e também Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, anuncia financiamento para ampliação de leitos. Aqui na região do Alto Uruguai, 2 casas foram destruídas por um incêndio na madrugada desta quarta-feira e um homem foi flagrado furtando em uma obra. Ele já havia até separado o que iria levar do local. Além disso, Brigada Militar consegue interceptar arremessos para o presídio aqui de Erechim. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias para você a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira ao vivo aqui pela TV Bom Dia. E olha, a gente já começa o nosso telejornal de hoje exibindo para você o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que ontem à noite foi em rede nacional falar sobre o coronavírus. E a gente vai rever esse momento a partir de agora. Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando, através do SUS, todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual, kits para testes e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis, entrada de mais de 1.200.000 famílias no programa Bolsa Família. Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de medicamentos no Brasil.
Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realizo ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. Muito bem. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Social anuncia o financiamento para a ampliação de leitos. O dinheiro deve ser distribuído para estados e municípios. O crédito de R$2 bilhões vai ser disponibilizado para reforçar a saúde durante a pandemia da Covid-19, principalmente em regiões com menor infraestrutura. O crédito deve ser usado na ampliação do número de leitos de UTI e compra de equipamentos médicos fundamentais no tratamento da Covid-19, como monitores e máscaras. Segundo o banco, com o financiamento vai ser possível comprar 15 mil respiradores, o que equivale a 50% da necessidade do SUS para os próximos 3 meses. O BNDES disse também que avalia a criação de novas linhas de financiamento para o setor de transporte, principalmente para as companhias aéreas. O banco vem acompanhando e monitorando com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Economia, a Secretaria de Produtividade e Competitividade, mais especialmente, todos a dinâmica dos setores. Isso aqui é um grande aprendizado para todos nós, e à medida que os setores forem tendo necessidade, o banco vai atuar sim com linhas específicas, tá? E naturalmente o setor de logística é algo crítico e hoje a gente está bem focado na parte de logística de passageiros. Olha, agora a gente vai trazer a fala aí do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, porque Erechim deve receber mais 3 mil doses de vacinas aí no dia de hoje. A vacina deve ser distribuída na rede das unidades básicas de saúde. Veja na reportagem.
Hoje nós não temos nenhuma dose de vacina nas unidades básicas de saúde, né? A previsão a nível de estado é que essas vacinas cheguem amanhã, na quarta-feira, dia 1º, e que sejam disponibilizadas nas unidades básicas a partir do início da tarde. Isso mantendo a previsão do estado de que estarão chegando amanhã pela manhã para serem repassadas às unidades básicas de saúde. Até dia 16 de abril mantém o grupo da primeira faixa, né, que são os idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde. Não temos nenhuma autorização do Ministério da Saúde para inverter essa ordem no momento. Continua se priorizando idosos acima de 60 e profissionais de saúde. Nas unidades básicas de saúde, isso já é rotineiro de muitos anos, né? As pessoas acamadas, as pessoas que têm dificuldade de chegar até a unidade, as próprias equipes das unidades vão até as residências, tá? E aqui no centro, como a nossa UBS Centro está mais direcionada para atendimento do Covid nesse momento, no serviço de epidemiologia existe uma relação, uma lista desses pacientes que necessitam do atendimento domiciliar. E amanhã, conforme for a demanda, né, conforme a quantidade que chegar ao município, a gente inicia esse atendimento domiciliar, mais direcionado aos acamados, né, e pacientes com dificuldade de mobilidade. Perfeito. Nas unidades básicas de saúde, o que o pessoal tem feito também para facilitar é um sistema de drive-thru. Né? A pessoa não precisa descer da unidade para ir. Chega lá, tem uma equipe que está um pouquinho mais disponível para fazer a vacinação dentro do carro, para evitar esse fluxo de idosos, né, dentro da unidade básica de saúde. Qualquer unidade básica de saúde está apta a fornecer esse tipo de informação dos grupos e faixas etárias e do período em que vai ser liberado a vacina. Olha, o auxílio emergencial de R$ 600 foi aprovado pelo Senado e agora vai ser entregue por bancos como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, além de lotéricas para os trabalhadores que estão parados devido à pandemia do coronavírus. Veja como vai funcionar essa distribuição. Os detalhes de como serão pagos os R$ 600 para autônomos foram detalhados pelo ministro da Cidadania. Para quem recebe o Bolsa Família, a Caixa deve emitir uma folha suplementar para crédito ainda no mês de abril. Para microempreendedores individuais e pessoas físicas contribuintes do INSS, os dados virão do Ministério da Economia. Já para os informais, haverá um sistema digital para cadastramento das informações. O ministro explicou que todas as informações vão ser confrontadas para dar segurança e eficiência no pagamento do auxílio. Nós vamos buscar os elegíveis como? Atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas dadas através de um sistema que será anunciado brevemente. O esforço contra o coronavírus também envolve a Advocacia Geral da União, que está trabalhando para reverter a decisão judicial que revogou a inclusão de lotéricas e atividades religiosas entre os serviços essenciais. As lotéricas, elas são imprescindíveis para a população, em especial aquela de baixa renda, porque é ali que ela paga a sua conta de água, a conta de luz, é ali que ela recebe seu Bolsa Família. Preocupação também com o abastecimento das cidades. Segundo o ministro da Infraestrutura, os brasileiros não correm o risco de ver as prateleiras dos mercados vazias por conta de rodovias fechadas. A pasta também está auxiliando o Ministério da Saúde no transporte e na distribuição de insumos e equipamentos médicos essenciais para o combate ao coronavírus. A gente também está entrando aí num apoio ao Ministério da Saúde, que está conduzindo essa operação logística para que a gente possa também garantir a chegada dos equipamentos de saúde, dos EPIs, aonde é necessário. E o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, também divulgou um vídeo explicando como vai ser este pagamento de R$ 600. Vamos ver aí na reportagem e entender um pouco melhor sobre isso. Eu queria agora passar a operação para o pagamento dos R$ 600. O mais importante é darmos agilidade e segurança. É importante dizer isso, porque nesse momento que estamos aqui reunidos, o projeto está sendo votado no Senado Federal.
E logo após, nós temos ainda três fases importantes. Nós temos a sanção, que será o mais rapidamente possível, terá que haver um decreto regulamentador e deverá haver uma medida provisória de crédito extraordinário para permitir que esse recurso chegue até as pessoas. Como é que será isso? Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, BASA e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil, Correio. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Nas soluções que buscamos, o cidadão que não está em programas do governo, que não está no cadastro único, ele vai poder inserir informações. E nós vamos buscar os elegíveis como, atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas dadas através de um sistema que será anunciado brevemente. Haverá a confrontação com todos os registros e todos os cadastros que o governo federal tem. É importante dizer que o cadastro único atende a 25 programas do governo federal em relação à assistência social e atende a estados e municípios. Por fim, público do Bolsa Família, pagaremos agora as 14 milhões de famílias em abril. Aqueles que estão no Bolsa e têm, pela lei, direito aos R$600, vamos pedir à Caixa Federal para que faça um esforço e emita uma folha suplementar para poder agilizar e permitir o pagamento dessas famílias. Para quem não recebe o Bolsa, os cruzamentos serão feitos. Por exemplo, o público que é microempreendedor individual, que é MEI, nós estamos falando com o Ministério da Economia, que está aprontando a base de dados, vai transferir para o Ministério da Cidadania e para o Cadastro Único, para que a gente possa estabelecer com clareza os critérios de elegibilidade. Contribuintes individuais são as pessoas físicas que estão fora do MEI, mas são contribuintes para o INSS. Os informais, que estão à margem de qualquer cruzamento, eles terão uma solução tecnológica. Essa solução será digital. Eu quero fazer um pedido para que as pessoas não se dirijam nesse momento nem às agências da Caixa Federal, nem às agências do Banco do Brasil e nem aos CRAs. O sistema ainda não está implantado por conta de que falta a votação no Senado, que deve acontecer hoje, e a implementação que deveremos anunciar brevemente. É importante ressaltar: por favor, mantenha o sigilo dos dados. No último final de semana, várias iniciativas, inclusive denunciamos ao ministro Sérgio Moro e à Polícia Federal, criação de sites, números, para obter os dados das pessoas. O objetivo disso é depois fraudar o sistema. Então, por favor, as pessoas tenham um pouco de calma, não deem os seus dados para qualquer pessoa ou qualquer site que diga que por lá ele vai receber o benefício. Não procurem os bancos oficiais nesse momento, porque o sistema ainda não está acionado, por conta de que a lei ainda não está sancionada, e tudo isso para manter os dois pilares, que é o de segurança no processo e agilidade. O presidente Bolsonaro determinou que no mais breve espaço de tempo nós possamos atender a todas essas categorias que estão aqui listadas, e os recursos irão chegar sim com segurança na mão de cada brasileiro e cada brasileira para ajudar a vencer esse momento. Era isso, senhor ministro. Olha, ontem à tarde eu conversei com a prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Catiatoso. O município está monitorando 2 casos suspeitos de coronavírus. Olha, de acordo com as informações dela, o município ainda, essas pessoas já estão em quarentena, estão sendo acompanhadas por equipes médicas. Vamos rever essa entrevista a partir de agora. Um importante instrumento para toda a nossa região, que tem se consolidado, levando informações tão importantes, em especial neste momento de expansão do Covid-19. Prefeita, ontem o município de Itatiba do Sul confirmou os primeiros 2 casos suspeitos da doença. São suspeitas que essas pessoas possam ter coronavírus, né? Como é que a senhora recebeu essa notícia no município e o que o Poder Executivo está fazendo aí para auxiliar também no controle e combate a essa pandemia aí do Covid-19? Leandro, nós usamos para fins de epidemiologia esses 2 casos não como suspeitos, são 2 casos que estão em monitoramento. Por que monitoramento? Porque são 2 pacientes que, segundo a nossa equipe médica,
apresentam um quadro clínico preenchendo todos os requisitos do protocolo do Ministério da Saúde quanto a um quadro clínico de Covid-19, tá? Então, a partir desse momento, a equipe de saúde aqui de Itatiba do Sul colocou esses 2 pacientes em isolamento, juntamente com a sua família, para que, ao longo da semana, ao longo dos dias, a equipe de saúde possa ir avaliando diariamente a situação dos pacientes. Eles passarão a ser suspeitos no momento que ocorrer a coleta do exame. Só que hoje nós temos um problema muito grande, não só a nível de região do estado, mas também a nível de Brasil, com o exame, né? Os exames não são disponibilizados, exceto se for profissional da saúde, profissional da segurança, ou se estiver com um quadro clínico muito complicado, ocorre essa coleta. Sendo assim, nós só teremos a confirmação ou não desses 2 casos aqui em Itatiba, se esses casos evoluírem e exigirem de nós uma transferência ao Hospital Santa Terezinha de Erechim, que é a nossa referência, onde o exame é coletado, tá? Então, desde então, nós aqui, não só a partir do final de semana, quando esses 2 casos passaram a ser monitorados, mas desde os primeiros dias, nós criamos aqui em Itatiba o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, participam desse comitê lideranças municipais, a equipe de saúde e de outras secretarias correlacionadas nesse trabalho de controle, também com base nos encaminhamentos da reunião do Comitê Municipal. Então, nós ampliamos o horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde Dr. Egídio Zambonato, aqui em Itatiba do Sul. Ela funcionava até às 17 horas, passou a funcionar até às 22 horas e 30 minutos, mesmo que a gente também tenha o plantão do hospital, mas o nosso objetivo foi atender na UBS apenas casos gripais. Para quê? Para que com os sintomas do coronavírus são próximos das gripes, a gente pudesse também individualizar e separar os atendimentos. Além disso, reforçamos a compra de medicamentos, né, para que o nosso estoque, então, pudesse enfrentar esse momento também. Adquirimos os EPIs necessários para a equipe de saúde. Precisamos nos preocupar muito com a equipe de saúde, ela precisa estar protegida para atender a população. Então, hoje a gente conta com os EPIs necessários. É claro que temos um problema que também não é só da Itatiba do Sul, é de todo o país. Quanto à quantidade de EPIs disponíveis, está muito difícil de adquirirmos esse material. Também ampliamos a equipe de saúde com a contratação de mais um enfermeiro e uma técnica de enfermagem para dar conta também dessa ampliação da carga horária na unidade básica de saúde. E contamos também com trabalho voluntário junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós temos uma sala de costura que ela é dos grupos da assistência, e através dessa sala de costura, então, e de voluntários e dos profissionais da Secretaria, estamos produzindo máscaras, produzindo os materiais necessários para a Secretaria de Saúde, e também, junto à Secretaria de Saúde, de assistência, também produzindo alguns itens de higiene e limpeza. Prefeita, e referente à vacinação, o município aí, o governador Eduardo Leite, o Ministério da Saúde, iniciaram aí a campanha de vacinação. O município aí já começou, está recebendo essas doses, porque a gente sabe que municípios pequenos acabam ficando para trás na lista do governo, né? E é importante também, é uma parte importante da população, principalmente Itatiba do Sul, que tem um número também significativo de pessoas que considerada pelos médicos na zona de risco, né? Que seja acima ou próximo aos 60 anos de idade. Nós aqui em Itatiba do Sul, Leandro, temos 50% da população idosa. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado e nesse sentido, eu não concordo com o governador Eduardo Leite, onde ele diz que nas cidades pequenas não é tão importante o isolamento social. Nas cidades pequenas é tão importante o isolamento social como nas cidades grandes,
como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde está preconizando, porque nós também temos contato com pessoas de outros municípios e que têm casos confirmados, através do deslocamento dos nossos habitantes daqui para esses lugares ou de lá para Itatiba do Sul. Então, o isolamento social, ele se aplica para todas as cidades, independente do tamanho dela, porque até o momento é o único meio que a gente tem para tentar impedir a propagação em massa do vírus do Covid-19. Quanto à vacina da gripe, nós já iniciamos a campanha de vacinação, estamos fazendo essa campanha de casa em casa, para que se evite aglomeramentos, se evite que o idoso precise sair de casa, mas ficamos alguns dias sem vacina, né? Hoje está chegando vacina aqui em Itatiba do Sul, e aí a gente tem vacinação que o interior, exceto alguns que não puderam no dia, no restante a gente já conseguiu terminar toda a vacinação dos idosos que residem no interior do município. Então, a partir de hoje, com a chegada da vacina, nós vamos começar a fazer a vacinação na cidade. Prefeita, e referente a outras atividades aí no município, né? Como é que está? A senhora pretende manter, então, a senhora já falou que é total incentivo a esse projeto de isolamento social, né? Que é muito importante, indicado pelo Ministério da Saúde, pela OMS. A senhora pretende manter o decreto, cancelando festividades? Como é que está a situação aí referente a essa área no município? Assim, Leandro, nós cancelamos a programação de aniversário do município de Itatiba do Sul, que logo no dia 10 estará completando 55 anos, né? Não é o momento de nós termos aglomerações, festas, sejam elas particulares ou públicas. O nosso ele quinta-feira, aqui em Itatiba do Sul, só está funcionando farmácia, supermercado, posto de combustível, né? E os serviços de saúde, tá? O restante está tudo fechado. Nós estamos discutindo o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid para ver as próximas medidas que nós vamos tomar a partir, então, de sexta-feira aqui em Itatiba do Sul. Alguns serviços, pelas conversas já realizadas, a gente acredita que voltem, mas nós, enquanto governo municipal, teremos que ter uma fiscalização muito grande para que esses estabelecimentos cumpram as exigências quanto à orientação e disponibilização dos EPIs necessários para que tenham controle. É claro, Leandro, que a gente sabe que, economicamente, o isolamento social, ele vai provocar um caos em muitas famílias. Nós mesmos, nos pequenos municípios, temos muitos autônomos, muitos prestadores de serviços através de MEI, diaristas, né? E que nesse momento estão sem recurso, estão sem salário, sem dinheiro em suas famílias. Por isso, nós, enquanto município também, estamos organizando para entrega amanhã, ainda aqui em Itatiba do Sul, um kit de alimentação e um kit de higiene para as famílias que, em função desse isolamento social, estão com maior dificuldade de se manter. Nós também aqui, a gente oferta o turno integral para todas as crianças dos 6 meses até o 9º ano, né? E isso faz com que essas crianças hoje fiquem em casa. Então, redobra também as despesas de alimentação nessas famílias, em especial nessas famílias em vulnerabilidade social. Então, enquanto poder público, nós estamos tendo um olhar muito grande para estas famílias, para que ninguém venha a passar necessidade, comprando os produtos do comércio local e dando preferência às agroindústrias e aos agricultores do município, porque é uma forma de fazer com que também esse recurso fique no município, né, e também circule dentro de Itatiba do Sul. É claro, como eu falei, que a gente já estava vivendo uma crise econômica que ela tende a aprofundar, só que é muito importante nesse momento que a gente possa salvar as vidas. Falava hoje de manhã com um pedreiro que está sem trabalhar, que o dinheiro a gente pode correr atrás, com mais dificuldade ou com menos, mas a gente pode. Agora, no momento que a gente tem um membro da família
um amigo, uma pessoa do município que vai a óbito, né, que morre, essa pessoa nós não temos mais como trazer de volta. E nos municípios pequenos, quando ocorre um óbito de uma pessoa, é uma pessoa muito próxima a cada um de nós. Não é como na cidade grande, que é um CPF, um RG, que ninguém conhece, é um número estatístico. No município pequeno, não. Ele tem uma ligação de amizade, uma ligação familiar, uns com os outros. Então, isso faz com que nós, enquanto executivo municipal, enquanto prefeita, nós precisamos ter um olhar ainda mais especial, mais profundo em toda essa questão. E agora a gente vai trazer uma reportagem mostrando para você um site que auxilia a população idosa aí a encontrar amigos durante a quarentena. Olha, aquele vovô, aquela vovó que são ligados na internet, podem acessar esse site criado pelo governo federal, aí, uma espécie de Facebook dos idosos. Vamos ver a reportagem. Ficar em casa não significa ficar só. A frase é a manchete do portal Mais Vívida, uma plataforma que em tempos de coronavírus ganha uma dimensão ainda maior. Como funciona? Simples. Jovens, chamados de anjos, ajudam os idosos, chamados de mais vividos. No site, eles dão dicas tecnológicas, ensinam a usar, por exemplo, aplicativos de entrega de comida e compras online. O anjo também pode ir até a farmácia ou supermercado fazer as compras para o mais vivido. E no período de quarentena, tudo isso será de graça. Nesse momento que a vida está diferente, o psicológico de cada um pode ser abalado. Um bate-papo pelo telefone, uma videochamada ou uma troca de mensagens podem fazer toda a diferença. E aqui, esse apoio emocional também é oferecido. Muitos idosos procuram o site em busca de amizade, carinho e, principalmente, atenção. Nessas ligações, basicamente, vocês vão bater papo. Você vai ficar à vontade para falar o que você está sentindo, vocês vão se apresentar, conhecer coisas em comum entre um e outro. Gilberto e Doneti se conheceram no portal. Começaram a relação com uma conversa pelo telefone e agora, até compras no mercado, Gilberto faz para ela. Fiz as compras, escolhi o que ela precisava, algumas coisas ela me passou marca, e não tinha, eu com o WhatsApp ficou muito fácil, porque eu mandava foto, pode ser essa daqui? Pode. E assim a gente foi fazendo a compra. Na verdade, é como se ela estivesse lá no supermercado. Gilberto veio aqui e me ajudou, fez a minha compra de forma muito eficiente e também se propôs a ir buscar meus remédios do SUS. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você vai precisar saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Tire suas dúvidas também pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, já já eu retorno com mais notícias. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação,
Clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E olha, um incêndio destruiu 2 casas no bairro Presidente Vargas. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira aqui em Erechim. De acordo com populares, as chamas começaram por volta da meia-noite nas 2 residências que ficavam na rua Belo Cardoso. Soldados do Corpo de Bombeiros foram chamados até o local e conseguiram combater as chamas. As causas deste incêndio estão sendo apuradas pela Polícia Civil. E um homem foi flagrado furtando em uma obra aqui em Erechim. Olha, um homem de 35 anos foi preso após ser flagrado furtando objetos de uma obra na rua Santa Catarina, no centro aqui de Erechim. O fato aconteceu na tarde dessa terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, ao perceber a viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Ele já havia separado do local, segundo os policiais, cerca de 50 metros de fio de luz para levar embora. O homem foi levado para a delegacia e, após ser ouvido, acabou sendo liberado.
Nas últimas horas também nós tivemos a Brigada Militar conseguiu evitar que pacotes arremessados para dentro do presídio de Erechim chegassem até os presos. Olha, um pacote com celulares e carregadores foi encontrado no telhado do presídio na tarde desta terça-feira. O embrulho foi arremessado por um motociclista que conseguiu fugir do local. Cerca de uma hora após, uma jovem de 23 anos foi abordada logo após ter arremessado um novo pacote para dentro da casa prisional. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do arremesso. O pacote foi apreendido e no interior foi encontrado 3 aparelhos celulares, 2 carregadores e um fone de ouvido. A autora foi levada para a delegacia de polícia e logo após ser ouvida, também foi liberada. Olha, e ladrões levam um compressor de R$4.000 de dentro de uma empresa aqui de Erechim. Olha, a Brigada Militar recuperou na madrugada desta quarta-feira um compressor de ar avaliado em mais de R$4.000 que foi levado de uma empresa lá no bairro Frinap. Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos assaltantes que chegaram a colocar o equipamento dentro de um caminhão para levar embora. Pois bem, este caminhão foi encontrado pela Brigada Militar estacionado no bairro Cotrel. O motorista disse que teria efetuado um frete para um amigo que mora no mesmo bairro. Pois bem, os policiais foram até a casa deste amigo do motorista e encontraram lá o compressor de ar. A dupla foi presa e levada para a delegacia, mas após prestar depoimento, também foi liberada. É brincadeira esses fatos, hein, Marcão? Olha, a polícia enxuga gelo, principalmente nesta época da pandemia do coronavírus, né? Leva para a delegacia e é liberado. Leva para a delegacia e é liberado. Que situação, hein? Não está na hora aí de fazer alguma coisa? Não adianta de nada, viu? Criminosos voltam a roubar. Neste caso aqui, ó, furto foi grande, viu? Conseguiram carregar um compressor de ar, hein? Impressionante. Vamos seguindo por aí com o nosso Bom Dia Notícias e as informações da nossa região. Agora vamos para o comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. O país já vinha vivendo uma recessão grande, né? Uma falta de crescimento econômico antes dessa pandemia mundial do coronavírus. No entanto, com a chegada do vírus ao país, a tendência é que aumente ainda mais esse processo recessivo da economia, quer dizer, em função das restrições que estão sendo colocadas e também da dimensão que isso pode tomar e que já está tomando com a proliferação da doença em todo o território nacional. Hoje não existem ainda projeções por economistas brasileiros, ainda não tem muitas projeções de quanto isso vai impactar na economia do país, em termos de perdas. Isso não tem como ser feito ainda, ou está sendo elaborado. Por exemplo, da greve dos caminhoneiros, que ficaram um período parado e teve um impacto X na economia do país, pela não movimentação de mercadorias, enfim, serviços, bens. Então, não tem como se dimensionar isso ainda. É muito cedo. Mas já existe um impacto muito grande na economia. A questão é que muitos economistas já, e até recentemente um grupo de economistas da Unicamp, de professores, enfim, especialistas nessa área, se não me engano foram 27, fizeram um abaixo-assinado, uma carta endereçada aí à sociedade brasileira, ao governo, enfim, a quem de competência tem para tomar as decisões, falando sobre a necessidade nesse momento de se aumentar os gastos públicos para que a pandemia não vire também, não seja o principal fator de desestruturação de toda a cadeia produtiva do país, o que culminaria aí com certeza num caos completo que demoraria muitos anos para ser restabelecido. Então, os especialistas na área recomendam que o país gaste mais. Essa é a hora. Se existe algum momento justificado para se aumentar a dívida pública do país, é esse, gastar dinheiro com as pessoas, em salvar vidas e com as empresas do país.
mas isso está sendo demorado, está demorando para acontecer. Isso para ficar numa análise interna. E se seguirmos o exemplo de outros países, eles já vêm fazendo. Países que não tinham resistência em aceitar o que estava acontecendo e liberar recursos, a exemplo, para quem gosta dos Estados Unidos, vejam o que os Estados Unidos está fazendo. Está injetando muitos recursos, trilhões de dólares na economia, para tentar salvar o país e as pessoas. Então, não há dúvida do que tem que ser feito. Tem que se botar dinheiro na economia, salvar as pessoas e as empresas também. O Brasil tem quase 40 milhões de pessoas na informalidade que hoje não têm o que comer. Se eu não saio para trabalhar de casa, um informal, ele produz a sua receita diariamente. Eu vou lá, vendo meu sanduíche, o meu lanche, o meu badu, enfim, vou lá vender alguma coisa e naquele dia eu ganho uma receita e compro comida. Essas pessoas estão sem trabalhar e elas não têm estoque de recursos, como algumas outras pessoas têm. Elas trabalham para o dia, para ganhar no dia e comer no dia. Então não dá para demorar e esperar e ficar pensando em assinar. Tem que fazer a coisa acontecer. E o quanto antes, para que isso não vire ainda mais um monstro que depois não vai ter como lidar com ele. Porque ainda a gente não chegou no ponto que os próprios especialistas do Ministério da Saúde indicam que a gente vai chegar no auge disso, que a gente não chegou nesse ponto. Então, tem que tomar medidas urgentes. E o governo está demorando muito para fazer isso, infelizmente. É isso aí. E olha, ontem à tarde eu conversei com a doutora psicóloga Eliane Duarte. Ela falou sobre algumas atividades que acontecem principalmente geradas ao estresse nesse momento de quarentena. Te liga. Então, eu converso a partir de agora com a doutora Eliane Duarte, psicóloga formando em coerência cardíaca, hipnoterapia ericksoniana, coautora do livro Mapeamento Comportamental e agora desenvolvedora do método MIP. Bom, vamos conversar com ela e entender um pouco melhor isso. Boa tarde, doutora. É um prazer muito grande, uma alegria estar conversando com a senhora aqui também no nosso programa do Bom Dia. Olá a todos, o prazer é meu, eu agradeço desde já pela entrevista, pelo convite. Doutora, a gente começa falando, eu já estava comentando sobre essa questão que as pessoas estão vivendo um mundo de ansiedade, principalmente ansiedade e nervosismo, com essa questão da quarentena, essas questões da saúde, muitas notícias de saúde que preocupam, as questões econômicas, do trabalho, e a senhora é desenvolvedora de um método que pode auxiliar as pessoas a tentar passar por essas fases de uma forma mais tranquila, Eu queria que a senhora falasse então um pouco desse método. Bom, esse método é um método de intervenção psicofisiológica para corpo e mente, É um método que eu já venho desenvolvendo há muito tempo e agora que eu estou registrando e dando uma ênfase maior para atendimentos no meu consultório. Ele trabalha diretamente no subconsciente e no corpo, trabalha para melhorar a imunidade da pessoa. Por isso que ele vem muito a calhar com nossos dias atuais, com essa questão da epidemia, do estresse. O estresse gera o hormônio, o cortisol, que gera mais estresse ainda, É um ciclo vicioso. E quando percebi que eu trato meus pacientes com o MIP, a tendência é no momento em que está sendo tratado já diminuir bastante a ansiedade, o estresse, gerando um bem-estar físico e emocional e melhora bastante a imunidade, A gente sabe que o coronavírus ele ataca mais pessoas que estão com imunidade baixa. Então, vem a calhar, com a nossa questão atual, com essa pandemia do planeta, Bom, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mesmo dessa questão do estresse, O que desenvolve o estresse na maioria das pessoas? É uma questão do cérebro, é uma questão de química? O que é isso que eu queria entender um pouco melhor? O estresse ele pode ser tanto interno, que vem de dentro da pessoa já, por alguns motivos, traumas antigos, crenças limitantes que ela tem, e pode ser externo, Externo é com o que está acontecendo agora, Toda essa situação aí desenvolve o estresse, um estresse muito forte, um estresse muito grande.
E quando a pessoa está se sentindo mal, preocupada, a química cerebral começa a atuar, né? Aumenta o hormônio, o cortisol, que vai diretamente atrapalhar o dia a dia da pessoa. Ela se sente insegura, muito mais preocupada, desmotivada, com muito medo do que possa vir a acontecer na sua saúde, com a saúde dos seus familiares. Então, é toda uma questão mesmo física e mental. O estresse, ele infelizmente, é um dos problemas que acomete mais a humanidade nos dias atuais. O estresse, ele já vem do dia a dia, a gente já percebe isso há muito tempo, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, né, pessoas que trabalham com comportamento, que o estresse, ele já vem há muito tempo atrapalhando a vida das pessoas. E agora piorou, né, com essa situação toda aí da pandemia, piorou. Então, as pessoas dentro de casa estão em conflito, né? A gente percebe assim as notícias que vêm no nosso lar o tempo inteiro de casais brigando mais, não conseguindo ter empatia. O que eu posso dizer assim nesse momento para esses casais? Eu não estou lá dentro da casa de cada um, porque não estou também recebendo pessoas novas no meu consultório, pacientes novos, por conta, né, do isolamento, mas o que eu posso orientar é que tenham compaixão. Esse é o momento de vivenciar novos hábitos entre o casal, entre a família, entre as pessoas, mesmo isolados, entre as pessoas em geral, mesmo isolados, de compaixão uns com os outros, de empatia, porque nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos passando por situação delicada, por estresse, por angústia, por medos, por essas incertezas. Como será que vai ficar pós coronavírus? Eu já tenho uma visão assim do pós-coronavírus, que é de muito estresse pós-traumático, né? Existe o estresse do dia a dia, existe o estresse pós-traumático. Pós-traumático é o quê? Teve todas essas preocupações, pensamentos tóxicos, né, de preocupações e medos, aí veio o trauma pós-coronavírus. Aí qualquer gripezinha, qualquer doença, nesse sentido aí, né, de gripe, pode causar uma grande ansiedade na pessoa, ela adoecer, né? Então, o estresse pós-traumático é isso. Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo algo que nós nunca vivenciamos antes. Todos nós estamos assim, o planeta inteiro, as pessoas em casa com medo, as pessoas na rua quando saem para fazer alguma coisa básica, é o mercado, na farmácia, com medo, as pessoas se trancafiando, se sentindo presas dentro da própria casa. Esses dias até eu comentei que o nosso lar docilar, a nossa casa é o nosso lar docilar, né? Deveria ser um abrigo, algo para proteger, um conforto, mas as pessoas, não todos, né, mas a maioria está se sentindo aprisionado dentro da própria casa, sentindo que o planeta colocou ela de castigo. Mas aí que está, que tal começar a pensar, por que será que eu posso ficar mais em casa agora e não estou conseguindo me sentir grato, ter uma introspecção, meditar mais, procurar, quem sabe, ajuda psicológica online. Tem muitos psicólogos, inclusive eu, me coloco à disposição de fazer tratamento enquanto as pessoas estiverem na quarentena, fazer tratamento gratuito para essas pessoas que não conseguem passar por tudo isso sem essa turbulência, né? Pessoas mais otimistas passam melhores por traumas, por problemas como estamos vivendo agora. Elas pensam lá no futuro, elas vivem agora no equilíbrio de uma consciência, da realidade, é claro, porém, pensando lá no futuro. Depois que sair dessa, o que eu posso fazer? Como é que eu posso passar por isso? Nos piores momentos, as grandes mudanças acontecem. Então, as pessoas otimistas pensam assim. E as pessoas que não são otimistas, que têm dificuldade de se motivar,
e de ter gratidão e compaixão, elas acabam adoecendo psicologicamente e precisam de tratamento. Então, tem muitos psicólogos aí oferecendo, psicólogos, psicólogas, e inclusive eu, né, me coloco à disposição para ajudar essas pessoas no momento da quarentena. Muito bem, doutora. Bom, eu queria falar um pouco mais desse seu método, né? Claro que a gente sabe que é necessário uma avaliação de pessoa para pessoa, mas a senhora acredita que quanto tempo de tratamento geralmente uma pessoa pode levar aí? Existe uma média, algo assim, para que ela possa estar vendo resultados e combatendo esse problema de estresse, né? Que é uma das doenças mais comuns atualmente na atualidade, né? É uma doença moderna que a gente chama, que cada vez vem crescendo mais em meio à população. Como é que ela pode combater isso de uma forma aí? Existe um tempo para cada pessoa? Sim, cada pessoa tem a sua maneira de ser, o seu jeito de interpretar as coisas, né? Então, o tratamento, o mínimo de tempo do tratamento é de 3 sessões, tá? E o máximo daí vai variar de pessoa para pessoa. Apesar de ser um método que eu uso coerência cardíaca, uso hipnose transe conversacional, hipnose conversacional, que é do Milton Erickson, psiquiatra que trabalhou muito com o transe conversacional, né, que nos presenteou com isso. Trabalho meditação, enfim, e também a psicologia tradicional, que é fazer anamnese e tal. Então, tem uma primeira sessão para fazer esses ajustes e como vai ser o tratamento, entrevistar o paciente e depois as questões mais focadas no problema. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada problema é um problema. Trabalha mente e corpo. Por quê? Porque trabalha a expansão da mente, expande a mente e atua diretamente lá no subconsciente. Não atua como um tratamento tradicional ortodoxo que trabalha no racional, vai lá no subconsciente, né? E também a coerência cardíaca que ajuda o corpo todo a entrar em equilíbrio. O que é uma coerência cardíaca? É o equilíbrio entre a respiração com os batimentos cardíacos. Então, é um método, uma técnica, né, que era muito utilizada antigamente, é milenar, porém, só há pouco tempo que começou a ser difundida no mundo. E no Brasil há mais ou menos uns 9 anos. E a hipnoterapia ericksoniana, conversacional, a hipnose no geral também é milenar, porém, também pouco usada, então, mas faz muito efeito. Essas duas técnicas juntas, coerência cardíaca, mais a hipnoterapia ericksoniana, potencializa o tratamento. Por isso, não precisa de muitas sessões. Eu digo mínimo 3 sessões, porque precisa desse tempo, assim, para avaliar, para entrar em contato, criar afinidade com o paciente, né? Aquele sistema nosso da psicologia. Porém, cada caso pode levar 5 sessões, 10 sessões, pode levar 1 ano de tratamento, depende muito do caso. Tem casos de crianças com problemas de alergias, né? Dermatites, alergias na pele, problemas com asma, ansiedade, estresse, né? O estresse que a gente está debatendo muito hoje é o que mais vai atuar na questão do estresse do bem-estar. Daí começa a atuar na mente, né? A pessoa começa a se sentir melhor, se sentir cada vez mais tranquilo, e aí o corpo todo entra num bem-estar. O que isso acontece? Aumenta a imunidade. Aumentando a imunidade, você vai ficando cada vez melhor, né? A pessoa vai ficando cada vez melhor e cada vez melhor, mas ela precisa querer fazer o tratamento, ela precisa se empenhar nisso, né? Porque uma pessoa que se empenha, ela tem uma maior probabilidade de melhorar, de ter saúde, de aproveitar o tratamento. Muito bem, doutora. Bom, a senhora também é coautora do livro Mapeamento Comportamental aí, que estaria sendo lançado nesse período. Infelizmente teve o lançamento ao público geral adiado, né?
mas as pessoas podem ter acesso. A senhora atende aqui em Erechim e também na cidade de Passo Fundo. Eu queria saber como é que as pessoas, existe uma forma de contato, onde as pessoas podem conhecer mais desse seu livro, do seu trabalho, podem tirar dúvidas. Qual o caminho as pessoas devem fazer para poder conversar com a senhora e sobre esses e outros assuntos tão importantes? Bom, sobre o livro seria hoje, né, o lançamento lá em São Paulo, na Livraria Cultura. Bom, mas não foi lançado, mas vai ser, com certeza, né? Bom, o contato comigo é através do meu celular, do meu telefone, o WhatsApp, né, também, que é o 54992489366. E também pelas minhas redes sociais, Instagram, que é o @elianedel.duarte, e eu também tenho um canal no YouTube que é Eliane Duarte, Não Se Acostume Assim. Então, esses são os meios de comunicação. Facebook, mas o Facebook eu uso pouco, uso mais o Instagram, né? E para contato, para saber mais sobre a forma de tratamento, como participar, como ter um tratamento MIP, método de intervenção psicofisiológica, aí fala comigo diretamente por telefone. Aí a gente agenda lá em Passo Fundo ou Erechim, tem muitas pessoas de fora vindo se tratar comigo, Porto Alegre também já tratei, mas depende muito do caso, depende muito de cada pessoa mesmo, né, da intenção dela. Entre em contato comigo e eu respondo, tiro as dúvidas. Muito bem, doutora. Mais uma vez, muito obrigado à doutora que está fazendo sua parte no isolamento social, muito importante para que nós possamos combater essa pandemia, mas mesmo assim continua fazendo o seu trabalho na área da psicologia, muito importante para auxiliar a nossa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. O Grupo Bom Dia agradece demais sua disponibilidade e sempre conte conosco para estar vindo aqui para falar sobre esses e outros assuntos, inclusive aí da nova data do lançamento do seu livro, que a senhora é coautora, Mapeamento Comportamental, muito importante. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito bem, e no Bom Dia Entrevista de ontem eu conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área de saúde aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Ele falou sobre várias atividades e como está procedendo a situação. Vamos acompanhar e rever essa entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar sobre os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, os profissionais da área da saúde. Para isso, instituições como o Sindicato da Saúde têm acompanhado de perto todo o trabalho que está sendo feito. Para conversar sobre iniciativas como essa, eu estou recebendo aqui hoje, nos estúdios da TV Bom Dia, o senhor Adilson Chimansky, que é presidente do Sindicato de Saúde da região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, que abrange 34 municípios, e também diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Boa noite, presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer estar conversando com o senhor aqui no Bom Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro, e boa noite também a todos que nos assistem. Presidente, a gente já começa falando com essa pandemia do coronavírus. Nós sabemos que muitos profissionais estão aí auxiliando a população em geral, aí são os principais diretamente nessa guerra, né? Ao mesmo tempo, esses profissionais estão expostos ao maior risco de contaminação. Hospitais, por exemplo, como o Sírio-Libanês, ontem já chegaram a informar que estão afastando cerca de 100 funcionários com suspeita do coronavírus. Quais são as dicas aí de proteção desses profissionais da área da saúde frente ao risco de contágio oferecido pelo vírus? Bom, Leandro, primeiro é importante colocar também a todos que nos assistem, como já de muito reportado nas mídias sociais, enfim, é importante frisar novamente que nós estamos no início da pandemia. Há 2 semanas atrás eu estive em Brasília participando de uma reunião, inclusive, onde teve um congresso também de todos os presidentes dos sindicatos da saúde do Brasil, e a gente fez uma manifestação através de documento, inclusive, gostaria de começar por ali, dizendo das preocupações referentes aos profissionais, baseado nas informações que nós tínhamos de como aconteceu em outros países. Então, por que a preocupação que nós tivemos? Em outros, segundo o relato, processo histórico em outros países, todos os profissionais da saúde praticamente foram expostos, contaminados, ou com risco e expostos ao contato do vírus. Nós fizemos um documento e protocolamos
junto ao Ministério da Saúde, pedindo que fossem providenciadas todas as medidas que envolvem segurança dos trabalhadores, desses profissionais que vão estar na linha de frente contra essa guerra biológica. Bom, em nossa região ali, nós temos procurado preparar os trabalhadores, nós temos vários canais de comunicação, inclusive temos grupos de WhatsApp em função da não exposição em falar pessoalmente, e temos praticamente conversado em tempo real com todos os funcionários dos hospitais, trocando informações. Nós temos buscado informações junto à vigilância sanitária, temos buscado informações junto aos hospitais de como está o controle, a questão dos EPIs, enfim, e disponibilizado toda a forma de acesso possível, né, de informações aos trabalhadores, de orientações nesse sentido. Referente a isso que o senhor falou dos EPIs, né? Como é que está o fornecimento desses equipamentos de proteção individual aí pelos hospitais aí, no geral, né? São suficientes e principalmente aqui na nossa região? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bem, eu tenho buscado informações, inclusive recentes, até para poder dividir essa informação aqui neste momento. Inicialmente se teve uma certa dificuldade. No momento, segundo o relato que estão nos vindo, está sendo fornecido e os hospitais, as casas de saúde estão tomando providências, na verdade, aí, para ter a garantia do abastecimento desses EPIs. Eventualmente tem um problema em um local ou outro que também depende do próprio sistema de saúde, que também não se preparou, na nossa opinião, como deveria para enfrentar essa crise da pandemia que, como disse, está no início e tende a aumentar. O fato positivo, de repente, que no transcorrer do tempo, conforme a gente avança na própria epidemia, também mais materiais são produzidos, né? E esses locais de saúde acabam recebendo. Esperamos que a demanda seja assistida conforme as necessidades e estamos também procurando obter informações e cobrando daqueles locais que eventualmente não têm feito o atendimento quanto a esta questão, né? Bom, presidente, eu queria que o senhor também falasse um pouco agora com uma questão de orientação para a nossa comunidade, né? Como é que vocês veem aí o momento aí das pessoas ficar em casa? Que orientações o senhor pode dar para que as pessoas possam auxiliar no combate ao coronavírus? Muito bem. Como profissional da saúde, entendemos que essa é uma pergunta bastante importante, até porque nós queremos colaborar como profissionais da saúde nessa questão. Primeiro, a gente gostaria de solicitar, incentivar as pessoas para que busquem os canais corretos de informação de como se precaver, como ajudar no combate junto à sua sociedade, buscando orientações junto aos serviços de saúde, porque a gente tem visto muito as pessoas muitas vezes recorrendo a informações que são divulgadas em WhatsApp, outros meios de comunicação aí, que não tem aquela qualidade de informação e muitas vezes são informações equivocadas que não garantem uma barreira de proteção. Então é importante as pessoas procurarem as informações corretas de como se precaver através dos profissionais corretos. A outra questão bastante importante é que as pessoas neste momento precisam, ao nosso ver, garantir o isolamento social. Aquela questão muito recomendada também, não adianta só ficar em casa, muitas vezes não ir ao local de trabalho, não ir a um supermercado, não ir a um outro estabelecimento comercial, mas estar ali compartilhando coisas com seus vizinhos, enfim, coisa e tal. Se ela tem ou acha que não pode ser contaminada, mas de repente vai estar contaminando outras pessoas que estão se cuidando, né? E tudo isso vai ajudar a gente contribui para aumentar a curva epidemiológica que a gente quer diminuir. A gente quer menos pessoas contaminadas para que aos poucos o vírus ele comece a ser eliminado no próprio ambiente. Ao contrário, vai acontecer se as pessoas procederem
de forma contrária. Uma orientação e um pedido, inclusive, né, às pessoas de um modo geral, para também nos ajudarem, como profissionais da saúde, a enfrentarmos esse momento tão importante que a gente está vivenciando. Isso que o senhor falou exatamente é importante lembrar a comunidade, porque tem muitas pessoas que veem as coisas no WhatsApp, na internet, né? Alguns fabricação de álcool gel caseiro, fabricação de máscaras caseiras, de coisas. É sempre importante buscar uma orientação dos profissionais da área da saúde, né? Nesses casos, assim, para saber o que é certo se fazer, né? Perfeitamente. Até porque mesmo a fabricação, citando como exemplo do álcool gel, ele tem que ter um percentual mínimo estabelecido, né, de álcool, por exemplo, senão ele não vai ser eficaz. A questão de, outro exemplo, máscaras, a gente vê pessoas sugerindo ou tentando confeccionar máscaras de pano, não vai garantir a barreira de proteção. Ela tem que ser um equipamento especial produzido por empresas que garantam, na verdade, o isolamento, né, viral. Então, a orientação ela sempre tem que ser vinda dos espaços, dos serviços de saúde, para que os métodos mais apropriados possam ser garantidos e se garanta a saúde de todos. Olha, aqui em Erechim, a questão do transporte público urbano para fazer o transporte regular desses funcionários da área da saúde, de casa para o trabalho, né, foi suspenso. Deve retornar aí na próxima semana, segundo o decreto municipal. Como é que o sindicato está vendo isso aqui na nossa região? Já tomou alguma providência? Como é que está acontecendo essa questão do transporte dos funcionários da área da saúde? Essa foi uma preocupação muito grande nossa, baseado que fomos procurados por um grande grupo de trabalhadores preocupados com essa questão. Haviam trabalhadores que residiam em locais distantes. E qual que é a nossa preocupação? Também em poder dar uma forma de atendimento qualificado com todo o número de pessoas, trabalhadores suficiente para atender a demanda da população conforme buscam os serviços de saúde. Nesse sentido, nós procuramos as instituições de saúde para verificar da condição que se encontravam e solicitamos a todos os locais para que providenciassem de forma individual na instituição, baseado que não havia o coletivo. E a informação aí que nós tivemos nesses últimos dias, que os hospitais, enfim, as casas de saúde, procuraram serviços privados próprios para poder trazer os trabalhadores, seus trabalhadores nos locais de trabalho. Salvo algumas questões muito individuais que também dependem da localização do trabalhador, que são discutidas individualmente com cada trabalhador que se encontra nessa condição. Mas ainda estamos discutindo e tentando melhorar esse serviço junto aos hospitais, buscando aí uma intermediação, um aporte aí necessário para atender também os trabalhadores nesse sentido, para que eles possam prestar e estarem no local de trabalho para atender as pessoas quando precisarem. Olha, além do presidente do sindicato e diretor dessas instituições, aí o senhor também é um profissional da área da saúde e compreende questões, por exemplo, como aquelas faladas pela Organização Mundial da Saúde, da importância do isolamento horizontal proposto na maioria dos países. Aqui o governo federal vem falando muito na questão de mudar esse isolamento horizontal para o vertical. Como é que o sindicato recebe essas informações desse cenário e quais consequências o senhor acredita que essa mudança pode provocar no sistema de saúde aqui do nosso país nessa questão da pandemia? Uma das atitudes tomadas por grupos de profissionais, multiprofissionais, diga-se de passagem, que estão na linha de frente, ali no comando do enfrentamento à pandemia, existem orientações muito bem definidas de como fazer isto. Então, independente de posições de governo, nós entendemos que as orientações têm que ser seguidas conforme vem da Organização Mundial da Saúde, ou do Ministério da Saúde, que seja, no sentido de que existe um protocolo a ser seguido. No momento que você quebra esses protocolos de saúde, você coloca em risco o atendimento, a demanda da população a ser atendida caso for necessário. Conforme já sabido, por exemplo, se quer achatar a curva epidemiológica, isso não vai ser conseguido fazer se
muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Não vai ter atendimento de saúde para todos naquele momento. Então, por isso que é importante achatar a curva, e o achatamento dessa curva ela não vai se dar se muitas pessoas forem contaminadas de forma despreocupada, inclusive, ou se tiver orientações neste sentido. Então, nós discordamos com esse posicionamento do governo. Inclusive, a nossa federação, que representa a Federação dos Trabalhadores em Saúde do Estado, que representa 28 sindicatos da saúde no Estado, junto com o CORREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e a Associação Brasileira de Enfermagem, mais o Sindicato dos Enfermeiros do Estado, estão produzindo um documento, inclusive, nesse sentido, um documento vindo dos profissionais tendo posição contrária. Independente do que pensa o gestor, muitas vezes, federal, o certo é que as orientações devem ser seguidas conforme a equipe recomendada pela Organização Mundial de Saúde, conforme os protocolos e os critérios estabelecidos pelos profissionais. O isolamento social é muito importante nesta fase para a gente conter a propagação do vírus e com que menos pessoas venham a adoecer. Presidente, para falar um pouco da questão dos grupos de risco, né? Porque muitos profissionais da área da saúde, alguns têm mais de 60, 70 anos, mas continuam exercendo a profissão, né? E como é que o sindicato, quais são as orientações do sindicato passa? E eu também queria saber se o sindicato tem conseguido negociar o afastamento, flexibilização de jornada, férias, suspensão de contrato e em alguns locais de trabalho referente a esses grupos de risco. Bem, a gente primeiro está verificando junto aos locais de trabalho, tem feito uma verificação desde que começou a epidemia. Existe muita coisa nova, inclusive a recomendação do próprio Ministério Público do Trabalho nesse sentido. Nós estamos verificando se as instituições de saúde estão cumprindo com essas recomendações. Nós estamos ajudando os próprios profissionais a serem orientados também referente a isto. E com aqueles locais que não se adequaram ainda, a gente está buscando uma negociação, a gente está verificando quais medidas estão adotando para isso, e a recomendação é de que quem está no grupo de risco que comunique imediatamente a sua situação de saúde ao gestor do serviço público, quanto das casas de saúde, dos hospitais, enfim, para que medidas possam ser tomadas nesse sentido para o seu afastamento. Obviamente, existem aqueles grupos de risco direto aí que conforme a idade, enfim, então a gente tem procurado fiscalizar essas questões ali, orientando os trabalhadores e questionando muitas vezes os próprios empregadores nesse sentido. Tem muitos profissionais da área da saúde que atuam em diversas áreas, né? Dentro da saúde elas têm uma grande ramificação de atendimento, né? E alguns desses setores vão ser diretamente ter essa questão de dispensa de funcionários, principalmente aqueles que estão na área de risco. Como é que o sindicato está acompanhando, como é que o senhor está acompanhando essa situação da dispensa dos funcionários e o que o sindicato pretende fazer para tentar minimizar um pouco essa situação do desemprego que pode afetar talvez essa área também? Nós temos buscado informações não só da nossa região para ver como é que está em outras regiões do estado, por exemplo, a nível de país, inclusive, porque como a gente representa também uma confederação nacional, falando da nossa região, nós não estamos encontrando problemas, de repente, ainda tão sérios quanto em outros locais, conforme a gente já teve notícia. O que a gente está discutindo com os gestores de hospitais, enfim, a questão dos horários, das jornadas, das escalas, né? E como estão sendo feitos os afastamentos e se há gente o suficiente para cobrir as tarefas necessárias do dia a dia aí, que fazem parte da rotina do hospital, dado que um grupo de trabalhadores, por certo, está ou vai ser afastado. Como está sendo o suprimento desses trabalhadores aí para poder atender a demanda dentro do setor de saúde? As informações que nós temos e temos buscado e verificado é que na nossa região está se fazendo um remanejamento, inclusive muitas vezes com empréstimo de outros locais de saúde para suprir essas deficiências.
Outras questões ainda estão sendo discutidas nesses dias para a gente tentar cobrar e para que as instituições adequem da melhor forma possível. Presidente, profissionais da saúde que estão nos assistindo, que têm algumas outras dúvidas, querem buscar esclarecimentos, aí o sindicato tem um local para atendimento, um telefone, como é que funciona? Perfeito. Embora haja um decreto municipal, a gente não está com as portas abertas, o sindicato não pode estar de portas abertas ainda, mas internamente a gente está trabalhando. Como coloquei anteriormente, a gente tem mantido um contato contínuo com todos os trabalhadores, com as instituições, via sistemas digitais, telefone, enfim. Inclusive gostaria de deixar um número de telefone que é do nosso sindicato, que é o 3522-5970, ou seja, pelo seu celular também, né, o WhatsApp, que é o 999-762510. E temos ainda o serviço de e-mail, né, se for necessário encaminhar algum documento nesse sentido, enfim, que é o sindesaude@outlook.com.br. Temos assessoria jurídica disponível caso haja alguma necessidade ou de intervenção em alguma instituição de saúde para atender a demanda dos trabalhadores, enfim, ou orientações gerais que possa se fazer necessário neste momento tão importante. Para quando o sindicato retornar ao atendimento ao público normal, onde é que fica o Sindicato de Saúde aqui de Erechim? Está localizado na Avenida Maurício Cardoso, 190, a sala 207, que é no segundo andar, aqui na Avenida Maurício Cardoso. Tá certo. Presidente, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Muito obrigado. A gente sabe que, como todos os outros profissionais da área da saúde, esse é um momento complicado, que vocês têm corrido bastante para poder atender todo mundo e dar suporte. Muito obrigado. E os canais do Bom Dia sempre ficam à disposição, aberto do sindicato, do senhor e de outras áreas aí, para estar trazendo informações tão importantes quanto essa para a nossa comunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade e uma boa noite a todos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, agora está chegando para você a previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje. Nesta quarta-feira, o que vai predominar na região sul do país é uma massa de ar seco e o calor intenso. A circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre o Uruguai vão estimular a formação de nuvens de chuva sobre o sul do Rio Grande do Sul. A previsão é de sol em toda a região, mas vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite no sul gaúcho. No leste de Santa Catarina, na região serrana e litoral norte do Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva fraca e passageira. A situação é de atenção no sul gaúcho, com risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No leste gaúcho e no sul de Santa Catarina, são esperadas rajadas de vento de moderada a forte intensidade. A mínima em Porto Alegre nesta quarta de 20, máxima de 31 graus, mínima de 17 e máxima de 26 em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no noroeste e oeste do Rio Grande do Sul, onde devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados. Em praticamente todas as outras áreas da região, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros. Em áreas do norte e leste do Paraná, tem pouca ou nenhuma chuva prevista nos próximos dias. Muito bem, olha, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu lembro que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site www.tvbomdia.com. Eu retorno às 3 da tarde com mais informações para você aqui na TV Bom Dia no programa especial de combate ao coronavírus. Não perde, ao vivo às 3 horas da tarde. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra por aí. Até mais. Tchau, tchau.